Bem, meus amigos, temporada 2024-2025 finalizando no futebol europeu, né? No dia 8 de junho a gente vai ter a final da Liga das Nações e finalmente encerrando essa temporada 24 e 25. É bem verdade que a gente ainda tem o Mundial de Clubes nesse meio do ano, mas vamos falar na verdade do futebol europeu mesmo, que o calendário está sendo fechado. Champions League, final de Europa League, final de Conference League, fim dos campeonatos na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, enfim. E a gente, se você é um grande fã de futebol, já deve ter percebido que praticamente em todos esses países que eu citei, a gente teve pelo menos aí um campeão meio diferente, né? Um time que não ganhava muito tempo, um time que passou numa seca de 30, 40, 50, 70, quase 100 anos sem levantar uma taça, sem ganhar um título importante. E é essas histórias que a gente gosta de ver, né? Essas histórias históricas que trazem pra gente esse sentimento de como o futebol não é só aquilo de ganhar, ganhar e ganhar. Sempre tem histórias muito boas, também em times menores, né? Então a gente aqui comigo hoje, nesse primeiro vídeo falando sobre o futebol europeu, você vai assistir, você vai saber mais sobre esses times que ganharam esses troféus depois de muito tempo, depois de uma longa espera. Então é claro, já deixa seu like, já se inscreve e cara, vem curtir comigo, porque além dos vídeos falando sobre os jogos do Corinthians, a gente também vai ter vídeos falando sobre o futebol europeu e tudo mais. Então vem comigo, vamos ver essas histórias, porque tem muita coisa boa que eu tenho certeza que você não estava sabendo e vai descobrir agora. Pois é, meus amigos, falando agora de quem foi campeão pela primeira vez, né? Porque a primeira vez a gente nunca esquece. Começando então com o PSG. O clube francês aí que recebeu o grande aporte do fundo de investimento do Qatar já basicamente há 15 anos, vinha batendo na trave na UEFA Champions League, é bem verdade. No campeonato francês e na Copa da França já tinha colocado ali a sua hegemonia em prática, né? É o atual e maior campeão de ambas as competições, ou seja, na França ali o PSG já estava sobrando e já tinha um tempo. Faltava agora transformar essa hegemonia justamente no cenário europeu e veio numa temporada brilhante de Luiz Henrique, Dembélé, Doué, enfim, outros grandes jogadores franceses na equipe do Paris. E o título veio com uma grande estrela, né? Doué brilhou, né? O jovem Doué brilhou na final, marcou 2 gols, deu assistência e ajudou o PSG a atropelar a Inter de Milão, goleada de 5-0, uma vitória cachapante, convincente para mostrar que enfim o projeto do PSG tinha vingado, né? Depois de anos e mais anos ali apostando em craques como Mbappé, Neymar, Messi, finalmente o PSG conseguiu chegar na final justamente quando não tinha nenhum desses grandes jogadores, mas sim tinha um time coletivamente brilhante e exatamente e muito bem treinado pelo Luiz Henrique, que é um técnico que dispensa comentários, né? Passou por grandes dificuldades na sua vida, né? Como a perda da sua filhinha, mas conseguiu superar tudo isso, se mostrou mais uma vez que é um excelente técnico e conseguiu tirar esse prêmio, né? Conseguiu dar esse prêmio enorme pro PSG. Finalmente o Paris é campeão da UEFA Champions League. Agora, se você acha que 15 anos é muito tempo, imagina 120 anos. Basicamente é isso que a torcida do Crystal Palace lá de Londres, da Inglaterra, esperou para ver o time ganhar o primeiro título grande da sua história. É bem verdade aí que o Palace já tinha outros troféus, como por exemplo segunda divisão, mas é claro que nem se compara você ganhar uma segunda divisão que uma Copa da Inglaterra, ainda mais num país como a Inglaterra, que temos o famoso Big Six, né, com grandes times como Manchester City, o Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, e esqueci o Tottenham, gente, o Tottenham faz parte do Big Six também, né? Inclusive a gente vai falar dele daqui a pouco. Num país que tem esses 6 clubes gigantes com poder de investimento supremo, né, enorme, que basicamente amassa todos os outros clubes da liga, a gente tem que celebrar sim o Crystal Palace, porque além de ser o primeiro título da história das Águias, né, dos Eagles, que nem diz lá na Inglaterra, a equipe comandada pelo Oliver Glasner conseguiu esse título, o primeiro grande título dessa história, vitória magrinha de 1-0 na final, mas é o que interessa, sobre o poderoso Manchester City do Pep Guardiola. Ou seja, além de conquistar o primeiro título da sua história, a equipe do Crystal Palace superou um adversário e tanto, né? Porque não é todo dia que você ganha do City. Tudo bem que nessa temporada eles estavam bem abaixo, mas é bem verdade também que mesmo o Manchester City estando abaixo, não deixa de ser um adversário extremamente difícil de superar. Agora, outro time que conquistou seu primeiro título da história é um time mais novo, e com certeza você não deve ter ouvido muito falar dessa história, porque ela vem de um lugar que não está sendo muito assistido atualmente no mundo do futebol. Eu tô falando do título do Krasnodar na Rússia. Sim, o clube verde e preto
Preto foi campeão russo pela primeira vez na sua história. É uma equipe de 17 anos, uma equipe bem mais jovem que o Crystal Palace, por exemplo, né, que já está chegando e já chegou aos seus 120 anos de história. Mas é claro, sempre bom relembrar como o futebol russo é muito disputado, porém acaba sempre sobrando ali para o Zenit, né, que é o campeão de maior relevância do futebol russo. E tem um brasileiro no Krasnodar, é o Vitor Sá, que jogou há pouco tempo aqui no Botafogo, não se adaptou muito bem, acabou indo por time lá da Rússia e ajudou os bois, né, os touros russos a conquistar esse primeiro título nacional. É bem verdade que por conta das sanções da FIFA, da ONU, sobre aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já que dura 3 anos, os times russos não jogam mais a Champions League, né, e nem mesmo a Liga dos Campeões da Ásia. Então a gente não vai acabar vendo o Krasnodar na Champions, muito menos na Liga dos Campeões da Ásia. Então é uma competição que se restringe somente à Rússia, né? Então é uma pena, porque a gente gostaria de ver esse time russo jogou pouquíssimas vezes a Champions League, né? E com certeza essa seria mais uma vez que a gente veria eles. Agora, se teve time que ganhou o primeiro troféu da sua história, seja por uma competição, ou seja na história como um todo, agora a gente vai falar daqueles times que comeram o pão que o diabo amassou. Simplesmente que sofreram nos últimos anos, foram piada de rival, sofreram humilhação, até chegaram a cair para a segunda divisão. E depois de tanto sofrimento, quem poderia imaginar? Chegou a glória para esses times justamente nessa temporada. Começando com o Tottenham. Sim, exatamente, o Tottenham que muita gente diz que é o menor clube do Big Six, né, que eu acabei de citar aqui no vídeo para vocês, e que estava num jejum de 17 anos, né? Ou seja, 17 anos sem levantar uma tacinha sequer, uma copinha da liga, né, que na Inglaterra eu considero como o troféu doméstico menor disputado pelas grandes equipes. Nem isso o Tottenham estava levantando nos últimos anos, viu, rapaziada? E não foi por falta de mau planejamento não, né? O Tottenham bateu na trave algumas vezes, foi vice-campeão da Premier League em algumas ocasiões, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra e também chegou na final da UEFA Champions League naquela temporada 2018-19, quando eliminou aquele Ajax, né? 3 gols do Lucas Moura na semifinal, acabou parando no Liverpool na final, e é um time que vinha batendo na trave em alguns anos, mas nessa última temporada é bem verdade que fez um ano tenebroso, sob o comando do australiano Ange Postecoglou, que não fez um bom trabalho na Premier League, mas conseguiu sim levar o Tottenham ao título da UEFA Europa League, sim. Finalmente a torcida dos Spurs puderam comemorar esse título depois de 17 anos, né? E foi despachando um rival de Big Six, né? Vitória magrinha, um jogo feio, sofrido, mas o que importa é o troféu, né? 1-0 para cima do Manchester United, que é um outro time que fez uma temporada tenebrosa na Inglaterra, mas pelo menos o Tottenham se salvou um pouco com essa taça, né? Enquanto o United ficou sem taça e ficou sem vaga na UEFA Champions League da próxima temporada, que olha só, o Tottenham, por ganhar a Europa League, conseguiu esse troféu. E conseguindo esse troféu, ganhou o direito de disputar o UEFA Super Cup, né, a Copa da Europa, contra o PSG, mas aí tem uma diferença bem grande de nível entre as duas equipes, né? Acho que o Tottenham vai ter que rezar para não tomar um amasso do PSG. E também vale lembrar que mesmo levando a equipe para o título, o técnico Ange Postecoglou foi demitido nessa última semana, né? Acabou caindo o técnico australiano, mesmo levando o Tottenham ao título. Tô começando a achar que ele infligiu a única regra que é proibida no Tottenham, que é ser campeão. E um outro time que voltou a ser campeão depois de 51 anos foi o Bolonha, lá na Itália. Os rossoblù ganharam o título da Copa Itália justamente para cima do Milan, né? O poderoso Milan, um dos maiores clubes da Europa e do mundo, né? 7 vezes campeão de Champions League, 19 vezes campeão do campeonato italiano. Também fez uma temporada péssima. Tava tentando buscar esse título para salvar minimamente a temporada e nem isso veio. Mas o Bolonha não tem nada a ver com isso, né, minha rapaziada? Comemorou e muito e com muita justiça esse troféu da Copa Itália, né? Voltou a ser campeão depois de 51 anos. E o Bolonha enfrentou maus momentos nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Chegou a disputar a segunda divisão. Até 2015 estava na segunda divisão, ou seja, faz 10 anos que o Bolonha voltou para a Série A Team e desde então vem melhorando ano após ano. Nessa temporada disputou o UEFA Champions League, né? Na temporada passada, sob o comando do ítalo brasileiro Thiago Motta, fez um excelente campeonato e mais uma vez fez uma temporada memorável para o seu torcedor. Esse foi o terceiro título de Copa Itália para a história do Bolonha.
Um que com certeza vai ficar marcado na mente dos torcedores, principalmente mais jovens, né? Que nunca tinham visto o time ganhar nada e agora viram esse troféu da Copa Itália. Será que o Bolonha chega aí pra beliscar essa Liga Europa na próxima temporada? Outro time que enfrentou grandes dificuldades nos últimos anos foi o Stuttgart, na Alemanha. Semelhante ao Bolonha, a temporada passada do Stuttgart foi excelente. Foi vice-campeão alemão e classificou para a UEFA Champions League dessa temporada que acabou de acabar. Porém, mesmo com essas duas últimas temporadas muito boas, a equipe do Stuttgart vem sofrendo nos últimos anos. Nas temporadas 2016 e 2017, 2019 e 2020, os Die Roten, né, os vermelhos, jogaram a segunda divisão, né, a 2. Bundesliga, né, a Bundesliga 2, enfim, a segunda divisão do campeonato alemão. E na temporada 22-23 também jogaram o playoff de rebaixamento e conseguiram se manter na primeira divisão. O técnico, Sebastian Hoeneß, ele que salvou o time no playoff do rebaixamento, na temporada seguinte levou o Stuttgart ao vice-campeonato alemão e nessa temporada ao título da Copa da Alemanha, né, a Pokal. Depois de 18 anos, o Stuttgart voltou a vencer um título doméstico. Esse clube que é um dos mais importantes e mais relevantes do país, né? Esse último título conquistado por eles há 18 anos foi justamente um campeonato alemão. Sim, um campeonato alemão. Justamente o campeonato que o Bayern de Munique a gente sabe que sobra e sobre muito, né? Só vê a diferença do maior campeão, que é o Bayern, pro segundo maior campeão, que é o Nuremberg. A vitória de 4-2 na final da Pokal sobre o Arminia Bielefeld marcou simplesmente o 4º título da Copa da Alemanha para o Stuttgart, voltando a vencer e voltando novamente a disputar uma competição europeia. Não vai ser a Champions League, mas vai ser a Europa League, que tá no nível do Stuttgart, né? O Stuttgart pode chegar muito mais longe na Europa League do que chegou na Champions League, né? Como, por exemplo, é o mesmo caso do Bolonha que a gente acabou de dizer. Então, podemos sim esperar coisa boa tanto do Stuttgart quanto do Bolonha na próxima Europa League. Pois é, meus amigos, se a primeira vez é inesquecível e acabou a sofrência de muitos times, com certeza quem espera sempre alcança também. Se você achou que esperar 17, 18, 51 anos e até mesmo 120 é muito tempo, imagine esperar um século praticamente. Eu vou falar pra vocês esses times que esperaram esse um século. Começando com um que não esperou tanto tempo assim, mas eu vou te explicar por que ele tá aqui junto com os outros. Tô falando do Aberdeen, lá da Escócia. Foram somente 35 anos de espera, né? Somente entre aspas, é claro. Mas por que você colocou o Aberdeen aqui então, Biel? Só 35 anos é bem menor que 51 e 120 principalmente. E a resposta é muito simples, meu caro amigo. O Aberdeen é um time escocês, ou seja, joga os campeonatos escoceses. E quem manda na Escócia? Exatamente, Celtic e Rangers. Esses dois grandes rivais, né, que fazem um dos maiores clássicos do futebol no mundo todo, dominam as competições na Escócia desde sempre, seja o Campeonato Escocês, seja a Copa da Escócia. E o Aberdeen é um dos poucos times que ousam romper essa hegemonia, seja do lado verde, seja do lado azul da Escócia. O último título do Aberdeen tinha sido em 1990 uma Copa da Escócia, mas depois de 35 anos esse troféu voltou a cair nas mãos dos vermelhos, né? A gente tá muito acostumado a ver o lado verde e o lado azul da Escócia e dessa vez caiu aí na mão dos vermelhos do Aberdeen. E foi um título sofrido, foi somente nos pênaltis a vitória para cima justamente do Celtic. Olha aí, provando um ponto de como sempre Celtic e Rangers estão chegando nessas finais, estão sempre tentando abocanhar os títulos, né? E se tem um time na Escócia que ousa ameaçar o reinado tanto do Celtic quanto do Rangers é justamente o Aberdeen. Se você não se lembra e se você não sabe, o técnico do último título escocês sem ser de Celtic e Rangers foi Sir Alex Ferguson, sim, o maior técnico da história do Manchester United, um dos maiores técnicos da história do futebol, treinou o Aberdeen no último título, que não foi nem para mão do Celtic, nem para mão do Rangers, que foi lá na temporada 84-85. Sim, há 40 anos o campeonato escocês não termina ou na mão do Celtic ou na mão do Rangers. Provando para vocês como o Aberdeen, se tem uma terceira força na Escócia, são os vermelhos, e que mesmo assim, mesmo sendo essa terceira força, a torcida teve que aguardar 35 anos para poder comemorar um título novamente. E o Aberdeen também estará na UEFA Europa League da próxima temporada. Você vai ter que acompanhar eles também, hein? 35 anos é tempo pra caramba, mas e agora 70? É o dobro, né, rapaziada? E quem teve que esperar 70 anos foi a torcida do Newcastle United lá da Inglaterra. Sim, a Inglaterra aparecendo aqui de novo, né, rapaziada? Nem parece que o Liverpool nadou de braçada no campeonato inglês. E apesar do Liverpool ter nadado de braçada ali na Premier League,
os títulos das Copas do país caíram no colo de times que não venciam há muito tempo. A gente já falou aqui da Copa da Inglaterra vencida pelo Crystal Palace e agora eu vou falar da Copa da Liga Inglesa, que tem sim ali uma pequena diferença, que caiu no colo do Newcastle. Cair no colo é meio feio, né? O Newcastle jogou bem e mereceu ser campeão, inclusive na final, amassando justamente o Liverpool. A vitória foi num placar meio magrinho, né? 2-1 somente. Mas quem viu o jogo se lembra muito bem que o Newcastle jogou muito melhor que o Liverpool e mereceu encerrar esse jejum de 70 anos. É bem verdade que o Newcastle conquistou alguns títulos nesse meio do caminho, mas nada de primeiro nível, assim como o Crystal Palace. E é por isso que a torcida do Newcastle, né, dos Magpies, estavam precisando desse título para finalmente gritar é campeão com bastante vontade, né? E justamente vencendo um grande clube, né, um dos grandes clubes do Big Six, né, o Liverpool, um dos maiores clubes não só da Inglaterra, como da Europa e como do mundo todo. Ah, Biel, mas o Newcastle foi comprado pelo fundo de investimento da Arábia Saudita. Isso deixou muito mais fácil. Concordo com você. O Newcastle, nos tempos antigos, muito provavelmente não chegaria tão longe. E esse sucesso todo se deve principalmente a esse investimento. Mas também não podemos esquecer dos grandes jogadores como o brasileiro Bruno Guimarães, o atacante sueco Isaac, que é um dos melhores da temporada europeia, e que ajudaram em muito o técnico Ed Howe a levar o Newcastle a essa glória que a torcida tanto esperava. E se não bastasse esse título da Copa da Liga que tirou esse peso enorme das costas dos torcedores de 70 anos de espera, o Newcastle fez uma Premier League muito boa novamente e conseguiu a classificação para a UEFA Champions League. Vai ser a segunda participação dos Magpies em 3 temporadas na UEFA Champions League, né? Mostrando como agora a realidade do clube é uma totalmente nova, né? Que também nos últimos anos se acostumou aí a jogar a segunda divisão. Agora, saindo um pouco da ilha da Grã-Bretanha, a gente vai para onde? Vamos para a Bélgica. É bem verdade que o campeonato belga está longe de ser um dos melhores do mundo e um dos mais acompanhados, apesar daquela famigerada geração belga que acabou não ganhando nada. Mas com certeza você deve conhecer alguns times da Bélgica, como por exemplo o Clube Bruges, o Anderlecht, o Standard Liège, porque esses são clubes que se acostumaram a disputar a Champions League nos últimos anos, inclusive fazendo boas campanhas, né? O Clube Bruges chegou algumas vezes nas oitavas de final da UEFA Champions League. Porém, não tô aqui para falar do Clube Bruges, até porque você com certeza já deve conhecer a história desse clube. Tô aqui para falar do União São Giloase, sim, um time que tem um nome um pouco complicado à primeira vista, mas a verdade é que vem fazendo um ótimo trabalho nas últimas temporadas lá no campeonato belga. Na temporada passada, o União São Giloase já tinha encerrado um jejum de 110 anos sem o título da Copa da Bélgica, e nessa temporada encerrou um jejum de 90 anos sem título do campeonato belga. Isso é bem impressionante porque o União São Giloase, lá no começo da história do campeonato da Bélgica, sempre foi um dos maiores times do país, né? Não é à toa que a grande maioria dos seus títulos veio justamente lá do começo do século passado. Sim, já faz muito tempo. Esse foi o 12º título da história do União São Giloase, o que comprova um pouco o meu ponto, né? Você vê como um time que conquistou 11 títulos justamente no começo do século passado, basicamente instaurou a sua dinastia naquela época, né? Mas desde então, o União São Giloase passou por crises e mais crises, jogou terceira, segunda divisão e nos últimos anos vem se recuperando muito bem, disputando inclusive o UEFA Europa League, como foi nessa temporada de 2024-2025. E a torcida que esperou 110 anos para voltar a vencer a Copa do país, agora conseguiu, depois de 90 anos, voltar a vencer a Liga da Bélgica. E além do mais, o União São Giloase vai disputar pela primeira vez na sua história a UEFA Champions League, já entra direto na fase de Liga, muito por conta do alto coeficiente numérico que a Bélgica tem na UEFA. Ou seja, graças à ajudinha das ótimas campanhas do Clube Bruges nos últimos anos, o União São Giloase entra direto na fase de Liga e já está classificado para a UEFA Champions League da próxima temporada. Não vai jogar nem sequer os playoffs que a gente conhece tanto. Agora indo ali pro ladinho, literalmente o país vizinho, eu vou falar para você da Copa da Holanda. Se eu falo Holanda, você com certeza lembra de 3 times: o Ajax, o Feyenoord e o PSV. Inclusive tem uma história de pipocada master ali do Ajax nessa temporada, mas não vou falar disso nesse vídeo. Se você quiser que eu fale, por favor, diga aí nos comentários que eu conto mais sobre o que aconteceu com o Ajax e o PSV nessa temporada 2024-2025. Mas enfim, com certeza você lembra desses 3 times como os mais famosos e os maiores do país. Mas com certeza tem alguns outros aí que você sempre escuta, né? Como por exemplo o Utrecht, também tem o AZ, tem o Twente, tem o Sparta Rotterdam, tem o
Vitesse, enfim. E mais um desses clubes que é bem tradicional, apesar de você não ouvir muito falar, é justamente o Go Ahead Eagles. Sim, é Go Ahead Eagles o nome do time mesmo, rapaziada. É um nome em inglês para um time que está na Holanda. E com certeza é um time que você ouviu muito pouco falar, seja você jovem, adulto ou até mesmo idoso, né? É um time que com certeza acaba ficando ofuscado pelo brilho dos três maiores do seu país e não chegava a disputar um título há 92 anos, mas isso mudou nessa temporada. A vitória por 4-2 em cima do AZ nos pênaltis, depois do empate 1-1 na final da Copa da Holanda, colocou o Go Ahead Eagles de volta no mapa do futebol holandês e obviamente do futebol europeu também. O Go Ahead Eagles tem 4 títulos da liga do país. Porém, todos foram no começo do século passado, bem parecido com a história do União São Giloase, né? Pra você ver como esse time ficou esquecido no tempo. Mas dessa temporada, fez um trabalho brilhante, chegou na final da Copa da Holanda, o que já era extremamente surpreendente, e conquistou o título. E além da taça, é mais um clube que jogará a UEFA Europa League da próxima temporada. Ou seja, você tá vendo aí que a UEFA Europa League do ano que vem, da temporada que vem, vai estar cheia de grandes histórias e vai ficar até meio difícil de escolher para quem torcer, não é mesmo? Pois é, meu amigo, chegando aqui no final do vídeo, e aí é com você. Você acha que esse 2025 tá com cara de 2004-2? Ou tem alguma coisa diferente, enfim, tem alguma coisa que muda as histórias, né? Porque em 2004 a gente teve muitos campeões inéditos. Nesse ano a gente teve alguns, mas nem tantos. Mas tivemos sim boas e ótimas histórias. E vamos falar a verdade, são essas ótimas histórias que movem o futebol e que nos fazem nos apaixonar por esse esporte incrível. É claro que perder uma final para um time que não ganha nada há 120 anos deve ser meio ruim, né? Mas por outro lado, eu acho que é meio impossível você ficar totalmente triste. Principalmente se seu time é o Manchester City, por exemplo, que tá todo ano ganhando pelo menos um título. Então é isso, meus amigos, me despeço de vocês nesse primeiro vídeo falando aqui de futebol europeu. Mais uma vez, não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever, compartilha com um amigo. E é isso, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela audiência e principalmente pelo carinho. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!